Nós vamos conversar agora com o Bruno Augusto Bonin, o Bruno depois da CPI do IPTU na última sexta-feira, e vai falar o programa. Muito obrigado ao Bruno por nos atender, ele que é uma testemunha importante para a CPI do IPTU. Caio, e a meu ver foi um dos depoimentos mais importantes escolhidos pela CPI e vai ajudar muito na investigação e até para a gente entender como é que era esse esquema criminoso que foi criado dentro da Prefeitura de Limeira. Bruno, muito obrigada mais uma vez, como disse o Caio, em nos atender, em falar conosco. E, primeiramente, eu gostaria que você explicasse qual é a sua função na Prefeitura, há quanto tempo você trabalha neste departamento. Boa tarde a todos aí da Educadora. Eu trabalho na prefeitura faz 19 anos, né? Mas nesse local, acho que desde 2015 eu tô. Que é no setor de dívida ativa, né, Bruno? Exatamente, né? Como a gente disse aqui. Isso, setor de dívida ativa. Antes eu trabalhava na Fazenda, mas na execução orçamentária, que é outro departamento, né? Tá, e Bruno, eu acho que seria legal se você repetisse, aos moldes do que você disse à CPI na sexta-feira, em relação ao comportamento do Maico, porque nos chamou muito a atenção, inclusive os termos que você usou no depoimento, o que mostra um perfil. E olha, Caio, vou fazer até um paralelo com o que está nos autos do inquérito policial, porque o doutor Leonardo, ao relatar o caso, foi uma opinião do delegado, ele trata o Maico como um sociopata, não é? Aí a gente ouve e assiste o depoimento do Bruno, me parece que tem muito a ver com esse perfil, né, Bruno? Sim, o que eu percebo nele é que ele é um manipulador, né? Um mitomaníaco, acho que chama isso na psicologia, né? Alguém que mente demais, inventa história. E não é sobre as ameaças, é sobre tudo que ele inventaram história, né? Tipo, se gabando sempre. Eu não entendo a mente dele, mas as ameaças é o pior, né? O Bruno, vocês tinham relação de amizade ou era só relação profissional, de coleguismo? Não, só profissional, só. E por que Tinha que que ele... aturar ele no serviço, né? E por que que ele começou a fazer ameaças a você? Então, a mim, pior, né? Porque eu era um cara que batia de frente com ele, mais ou menos, né? Mas com todo mundo ele dava um jeito de intimidar com essas histórias, mas sempre na terceira pessoa. Nunca na primeira chegava na mesa da pessoa e falava, se você abrir o bico, aí está ferrado. Era sempre, ele inventava alguma história de terceiro, de fora da prefeitura, e para intimidar aquela pessoa que ele estava conversando na hora, né? Mas piorou em janeiro, que eu acho que já estava correndo, ele já percebeu que estavam ajuntando papéis, alguma coisa sobre ele, e aí ele ficou mais violento, né? As atitudes dele. Bruno, no seu depoimento, você cita uma questão com a sua filha, que você poderia chegar atrasado alguns dias em decorrência de algumas questões com a sua filha, e que depois disso você percebeu que ele passou a te perseguir de uma maneira mais forte. Você agora está relatando questões relacionadas a documentos que estavam sendo organizados contra ele. Isso, então, já acontecia antes? Você já se sentia perseguido de alguma forma por ele antes desses episódios que se iniciaram em janeiro com as questões da sua filha? Sim, então, como acho que ele percebeu que a bola de neve estava aumentando demais e um dia ia estourar, então ele já começou a coagir as possíveis testemunhas, né? Mas para você entender como que é a mentalidade dele, igual o doutor Leonardo falou, esse negócio da minha filha foi o seguinte: vocês lembram um caso que teve no Datena, acho que passou, de um cara que matou uma menina, acho que tinha uns 12, 14 anos, e era uma cobrança do crime organizado, o cara matou a menina errada, que era parecida com a outra menina que o tio parece que devia para o crime organizado. Uma semana antes de eu falar que a minha filha veio morar comigo, a gente comentou isso, eu e o Maico, junto com outros funcionários lá. E eu falei, se acontecesse uma coisa dessa na minha vida, eu me suicidava, né?
Eu só tenho minha filha. A minha razão de vida é minha filha, entendeu? E ele guardou essa informação. Aí o que acontece? Uma semana depois eu tive que falar para ele, ó, minha filha foi morar comigo e talvez eu vou ter que alterar o meu horário, eu não sei que hora que ela entra na escola, a hora que ela sai. Então, se eu atrasar um pouquinho, aí você me perdoa. Ele falou, tudo bem, fica tranquilo, ele falou. Aí, 2 dias depois que eu contei isso daí para ele, que bateu na cabeça dele que eu tinha um certo ressentimento com aquela história que eu contei para ele lá da televisão. Ele lá conversando com 2 servidores, ele começou a contar uma história. Então, esses caras que falam demais e um dia alguém vai cobrar ele na casa dele, ele não tá, aí o que acontece? Alguém vai lá e mata a filha dele que tá lá sozinha, né? Então, essa é a mentalidade desse cara aí, que era chefe lá da dívida ativa. O Bruno... Aí eu decidi falar com o Vidotti, entendeu? O Bruno, a partir de... o que é falar demais? Porque, vamos tentar entender essa história. Por que você falava demais? Porque você acabou de dizer que você batia de frente com ele. O que é bater de frente com... O que foi bater de frente com o Maicon? O que você fazia que desagradava o Maicon? Ele não tinha atitude nenhuma de chefe, né? Ele não tomava providência sobre nada, deixava para os terceiros, para o encarregado tomar as providências sobre o sistema. Às vezes caía a internet, não funcionava, o encarregado que tem que ligar. E ele lá sempre no Facebook, no YouTube, no telefone, aí saía, voltava, atendia lá os amigos, para cima e para baixo lá com o Samuel, que estava, na época, trabalhando como comissionado lá também, né? E eu chegava e falava, ó, tem que tomar atitude aí, cara, não tá funcionando lá. Tem um contribuinte tendo chilique, eu sei que é o chefe, você tem que atender, cara. Aí ele ficava bravo, entendeu? As outras pessoas não cobravam ele desse jeito aí. E eu não, eu chegava junto. Mas você tinha alguma desconfiança desse esquema fraudulento, Bruno? Você desconfiou de alguma coisa em algum momento? Ouviu dizer alguma coisa sobre esse esquema? Para você tudo foi uma novidade? Não, desconfiava, né? Como todo mundo lá desconfiava. Aí o que eu tinha certeza, quando eu subi falar com o Vidotti, eu passei para ele também, né? Tá tudo no inquérito aí, o que eu consegui ter certeza do que ele fez, um cancelamento indevido, entendeu? E aí tá tudo lá nos autos. Eu até recebi um cidadão uma vez lá que tinha um recibo de um terreno que ele vendeu, o rapaz, é um recibo assinado, é um terreno, ele cobrou R$125 mil o cidadão. Aí levei pro Vidotti também, tá tudo no inquérito, acho. Ô Bruno, você fala abertamente sobre o que aconteceu e realmente, né, um esquema criminoso. Você tem medo? Você tem algum receio? Né? Está dando aí a cara a tapa, foi a CPI, está falando com a educadora. Você teme pela sua vida, em que algo possa acontecer com você? Então, no começo eu achava que era só ele, né? Depois que teve as prisões lá e eu vi o nome dos envolvidos, aí deu um certo receio. Mas pelo Michael Douglas eu não tenho medo, não. E o personagem dele era esse. Coibir a gente para não testemunhar, não falar nada. E ele continuar lá e se aposentar, igual ele falou, com 40 anos e rico. E a gente trouxa trabalhar até se aposentar com 75, 80. Bruno, e com relação às ameaças que você ouviu ele fazer sobre o Vidotti? Então, nesse dia que eu subi falar da minha filha com o Vidotti, eu fiquei muito tempo lá, né? Então, ele desconfiou que eu subi lá falar com o Vidotti. Assim que eu voltei, só que acontece, o Vidotti falou, não, nós já tem alguma coisa contra ele, aí eu falei mais algumas coisas que eu sabia, que eu tinha certeza, mas no momento já tinha essa das casas, das transferências, né? E eu sabia dos cancelamentos, alguns, não de todos.
Os que ele fez mais recentemente, né? Então, deixa eu focar esse negócio. Então, o que acontece? A hora que eu voltei, eu combinei com o Vidotti o seguinte: vai lá, o Vidotti falou, disfarce, finge que não tá acontecendo nada, finge que você veio falar aqui de outra coisa, não sei o quê. Aí eu falei, vou falar que... Eu falei pro Vidotti, vou falar que eu fui reprimido por alguma coisa, que eu falei, atendi um contribuinte mal, o contribuinte reclamou de um 56. Uma história assim. Aí eu voltei lá, ele já sabia que eu tinha falado com o Vidotti, ele chegou na minha mesa e falou, o que você foi falar lá com o Vidotti? Eu falei, não, ele me reprimiu lá, que eu atendi mal um contribuinte, não sei o quê. Aí que ele falou, pra você ver como esse cara é, né? Eu também, o cara tá me perseguindo, ele falou. Eu falei, tem um cara, eu falei, eu conheço um cara que cobra 20 mil para dar um fim nele, mas eu só tenho 16. Aí ele falou, empresta 4. Eu falei, eu não recebo 4 por mês, cara. Você tá louco? Como é que você fala uma merda dessa aí? Aí eu peguei, ele saiu reclamando, resmungando. Aí eu subi de novo e falei com o Vidotti de novo. Aí eu falei, Vidotti, a coisa tá ficando feia lá, o cara tá perdendo o controle. Eu não sei o que tá acontecendo, é melhor tomar uma providência. Aí a gente marcou e foi falar lá com o doutor Leonardo lá. Aí eu prestei Aí eu falei tudo que eu sabia também. Fiquei umas 4 horas lá falando, mais ou menos. O Bruno, com relação ao ex-secretário Jorge de Freitas, qual que era a ligação dele ao Maicon, o relacionamento dele com o Maicon? Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Então, em relação ao Jorge Freitas, eu sei que é o cara que indicou ele, né? E ele sempre falava do Jorge Freitas como um futuro prefeito da cidade. Mas, em relação a essas coisas que ele fazia aí, eu não vi relação com o Jorge Freitas, mas sim com o Samuel, né? Que é outro indicado, Jorge Freitas. Mas eu nunca vi o Jorge Freitas ali no local ali, ou defendendo ele por algum motivo, nunca vi também. Ô Bruno, a última pergunta que eu vou fazer da minha parte, sabe o que a gente tem a impressão quando a gente assiste o Bruno e ouve o que ele está falando? O Caio, era uma situação, assim, generalizada ali, né? Daí o Maicon atendia pessoas na frente dos outros, sentava no computador dele, parece, né? Tô imaginando aqui, né? Já dava baixa no sistema. E a gente sabe que, principalmente nesse departamento, tem muita gente. Então, me parece que o Maicon estava muito sem medo, sabe? Muito seguro, né? Muito seguro. Não sei se porque ele achava que ele tinha costa quente. Seguro também de que as pessoas estavam acuadas de alguma forma? Porque ele assim, ameaçava pessoas. Caio, o Bruno, se ele tem 19 anos de prefeitura, tem gente que tem muito tempo. E esses servidores sabem como é que funciona, sabem que a forma de atender. Então, assim, olha, é lamentável, Caio, o que aconteceu. Que bom que a prefeitura agiu. Teve que esperar um pouco para conseguir o flagrante, né, digamos assim. Foi a polícia, fez o caminho certo, foi no Ministério Público. Mas é um escárnio, assim, dentro de um departamento público, a coisa andar dessa forma, né? Ô Bruno, e com outros colegas seus, o Maicon tinha o mesmo tipo de comportamento? Sim, mesma coisa. Mesmo tipo de atitude, de quebrar a perna. Oi? Os outros tinham medo de denunciar? Sim, acreditava que ele era. É que ele falava que ele tinha parente preso, né? Traficante. Ele sempre inventava esse tipo de coisa. Eu peguei a jogada dele, entendeu? Ele falava que tinha um irmão do Kleber, que tá preso também, que tinha matado 6 pessoas já. Aí eu falei, pô, esse cara tá mentindo. Um cara aqui em Limeira que matou 6 pessoas. Ia ser conhecido, no mínimo, né? Mas eu não sabia dessas outras pessoas que foi presa. Então, se outras pessoas do departamento forem chamadas para depor, eu tenho a impressão que agora, depois do seu depoimento, essas pessoas vão confirmar tudo que você está dizendo. Agora sim. Eu até aconselho.
Fala tudo que tem para falar. E vamos ver o que dá isso daí. Já está preso mesmo. E o Maico era o chefe, né, Caio? Então, veja, ele tinha essa segurança porque ele era o chefe do setor, então ele que dava as cartas ali. E tem funcionário que tem medo, né? Não é todo mundo que vai pro front. Tem gente Deixava que ele lá, seguro, né? Com certeza faz o que da tem que fazer e vai impunidade. embora, né? É assim que funciona, infelizmente. Quero agradecer ao Bruno Augusto Bonin, ele é oficial administrativo da Divisão de Dívida Ativa. Ô, Caio, até é importante de dizer, o Bruno está de férias, por isso que ele está, inclusive, falando conosco, demandando esse tempo, porque ele também está em férias. Obrigada, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado e parabéns pela sua coragem. Ter ido à CPI quando muita gente se esconde, né, atrás de habeas corpus e por estar falando conosco aqui. Parabéns pela sua coragem. Cidadãos de bem fazem assim. Parabéns. Obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. E precisar as ordens aqui. Para mais esclarecimentos, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, qualquer dia eu estou aí.